Paz do Senhor, uma boa tarde. Desejo a todos, do imenso coração, um lindo dia, como já está nesta tarde, um lindo dia. E aquilo que anseia no nosso coração, adorar o Senhor Deus de todo o nosso coração. E dizer para vocês, Jesus está no barco, Jesus está passando. Quero que você, igreja que está ouvindo, repita comigo. Jesus está no barco, Jesus está passando. Aleluia. Gostaria e já quero deixar uma palavra de meditação para a amada igreja que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21, onde a palavra de Deus vai dizer: e passando Jesus outra vez de um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Glória a Deus. O que eu quero dizer? Chamar a atenção com o título, aleluia, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia. São duas curas, são dois milagres que vão ser feitos, aleluia, na vida, aleluia, daquele que é fiel ao Senhor, daquele que deposita todos os dias a confiança no Altíssimo, aquele, aleluia, que onde passa, algo tem que acontecer e algo vai acontecer. A palavra vai nos dizer, aleluia, de duas coisas. A primeira, a filha de Jairo, aleluia, ao qual se encontrava no estado de enfermidade de 12 anos, aleluia, estava ela moribunda, aleluia, e Jesus havia passando, aleluia, naquele dia pela multidão. Estavam com Jesus Pedro, Tiago e João. Sempre nessas ocasiões estavam com ele esses três discípulos, aleluia, conhecidos e chamados os mais, aleluia, os mais chamados diante da palavra de Deus para estar com Jesus em missões, aleluia, missões importantes, aleluia. E nesta tarde, igreja, está passando diante de ti uma oportunidade de estar escutando a palavra, e assim como foi uma oportunidade daquela mulher judia, aleluia, que há 12 anos se encontrava no estado de enfermidade, a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que talvez tinha gastado todo o teu dinheiro com médicos daquela época, aleluia, e já não restava mais dinheiro, só restava uma coisa, aleluia, na vida daquela mulher. Restava algo na vida daquele principal da sinagoga chamado Jairo, aleluia. Jairo naquele tempo era um dos principais da sinagoga. Hoje em dia, pastores, aleluia, onde tem denominações, onde tem pastores menores, mas tem um pastor presidente, onde ele dirige todas as congregações. É como se naquele tempo Jairo, ele tinha uma grande responsabilidade, assim como muitos hoje têm essa responsabilidade de estar na frente da obra, de estar no campo de batalha, de estar como coronel, aleluia, na retaguarda e diante de todo, aleluia, o exército. Quem está no general de batalha, general da frente da guerra, é o Senhor Deus dos exércitos, aleluia. Ele está como nosso general e, aleluia, ele é a patente mais alta, ele é o marechal, aleluia. Que nos dias de guerras, o general de exército, para quem serve o exército, para quem serviu o exército, sabe que o general de guerra, o general de exército, quando tem os períodos de guerra, o general de exército, a patente dele muda para marechal. Às vezes nós temos um grande marechal, que ele é dono de tudo e dono de todas as coisas. Mas falando daquele tempo, onde ali, a palavra vai nos dizer que onde Jesus passa, aleluia, sempre tinha uma grande multidão que o seguia pelos feitos, aleluia, pelas palavras, aleluia, pelo que Jesus fazia. Onde Jesus fazia, o que Jesus fazia, ele curava, ele, aleluia, mudava o quadro. Ele estava mudando, aleluia, naquele dia 2 quadros. E Jesus, porém, conhecendo o meu pensamento, o seu pensamento, e conhecendo o pensamento de todos que naquele tempo estavam ali em busca de uma resposta, talvez da solução do problema que estava passando, e eu começo a ver, aleluia, Jairo, um dos principais da sinagoga, chegar até Jesus, aleluia, e talvez ele tendo dificuldade em vê-lo Jesus naquele momento, porque a multidão era tão grande, eram muitos que vinham de toda a Galileia, eram muitos que vinham da outra banda do rio de Cafarnaum, aleluia, em direção a Jesus para ser curado, para ter uma resposta, aleluia. E esta palavra é importante dizer desta mulher, aleluia, ao qual eu vim dizer, aleluia, a mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia, 12 anos, nesse mesmo estado, largou tua família, largou tua casa e foi, aleluia, em busca da tua cura, mas não restou mais nada, porém seu dinheiro acabou. A única coisa que restava é encontro do tal Nazareno, que estava, aleluia, curando, estava expulsando demônios, estava, aleluia, indo diante daqueles principais, aleluia, escribas e fariseus que o censuravam em todo tempo, em todo momento, pois não aceitavam, aleluia, a palavra
que vinha, aleluia, não para, aleluia, julgá-los, mas para aniquilar, para ver que a lei, aleluia, estava sendo cumprida pelo Filho de Deus, pelo profeta messiânico que dizia, aleluia, endireitai as tuas veredas, aleluia, e pelas tuas pisaduras fomos sarados, fomos remidos, aleluia, e aleluia, o profeta ali estava profetizando, tudo isso já estava acontecendo, embora o profeta tinha dito que ia acontecer, e hoje muitos ainda não aceitaram Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, porém conhece a palavra, mas não vive a palavra de maneira com que vivia, por isso muitos vêm de longe, aleluia, para ser curado, e a palavra vem dizer de muitos estrangeiros, aleluia, que foram curados por Jesus, ao tal centurião de Cafarnaum, aleluia, aquela mulher que dava migalhas para os cães debaixo das mesas, aleluia, mas aqui estou falando, aleluia, da parte da mulher que tinha um fluxo de sangue, onde no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21, vai dizer, aleluia, de duas curas importantes, talvez não foi só essas duas curas, a Bíblia relata essas duas curas, mas talvez foram muito mais de duas curas, talvez foram muito mais do que aquelas duas curas, toda aquela multidão que estava seguindo Jesus, eu creio que todas aquelas pessoas que foram atrás de uma resposta, foram atrás de uma cura, foram curados por Jesus, e se neste dia de hoje você está precisando de uma cura, está precisando de uma resposta, eis que a resposta de Deus está chegando à tua vida, está chegando à tua casa, aleluia, o maior de Deus para a tua vida está chegando neste momento, após você ler esta mensagem, aleluia, e a palavra dizendo, aleluia, que a mulher estava, aleluia, indo diante da multidão, mas embora ela chegava, ela caía, mas sem forças, vendo eu sem forças, ela se levantava novamente, e ela caía novamente, porque ela já tinha, aleluia, visto Jesus, mas por causa do alvoroço que estava ali, aleluia, Pedro, Tiago e João, aleluia, estavam junto com o mestre, mas aí veio uma pergunta da parte do Senhor Jesus para os discípulos, Jesus já sabendo todas as coisas, Jesus indagou e disse aos teus discípulos, para saber se seus discípulos estavam preocupados, aleluia, com Jesus, ou estavam preocupados com a multidão que estava ali, aleluia, naquele tempo, aleluia. E aí Jesus, aleluia, ele fez uma pergunta para os teus discípulos: quem foi que tocou nas minhas vestes, aleluia? Nesta tarde eu pergunto para ti: quem foi que tocou nas vestes do mestre naquele momento? Quem está tocando na veste do mestre neste momento, aleluia? E assim tocando nas vestes do mestre, aleluia, eis que vem a resposta da parte de Deus, e aí a resposta que tu esteja precisando neste momento, ela vai de encontro com você agora e vai dizer, aleluia, quem foi que tocou nas minhas vestes, aleluia? E Jesus perguntou aos seus discípulos, porém, se estivessem eles interagidos com o mestre, aleluia, naquele momento ia saber, aleluia, que ali Jesus estava perguntando, porque Jesus já sabia quem tinha tocado nas tuas vestes, porém Jesus, vendo o esforço daquela mulher, ele disse: levanta-te, aleluia, porque a tua fé te salvou. E naquele momento, aleluia, aquela enfermidade já cessou, naquele momento a hemorragia que estava daquela mulher cessou, e Jesus estava indo, aleluia, à casa de Jairo, a casa da filha de Jairo que estava moribunda, mas ali, aleluia, Jesus no caminho ele curou uma mulher que estava nesse estado de enfermidade, tantos outros que Jesus, a Bíblia não relata, mas Jesus ali naquele momento curou muitas outras pessoas, aleluia, e vendo, aleluia, Jesus indo de encontro à casa do mestre, talvez a vizinhança não estava dando mais nada para aquela jovem, mas eis que Jairo, como principais da sinagoga, se prostrou aos pés de Jesus, e se prostrando aos pés de Jesus, como eu e você muitas das vezes não se prostra diante do problema, não se prostra diante da circunstância. Aí, aleluia, se prostrou Jairo diante da presença de Jesus, e quando se prostrou, o milagre aconteceu, a filha de Jairo foi curada, e Jesus disse a Jairo: Jairo, crê somente. Jesus está dizendo para mim e para você nesta tarde: crê somente, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. É só você crer, aleluia, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Assim eu entrego para a amada igreja esta mensagem, aleluia, de Deus para a sua vida, para que você venha reter o que é bom, porque a Bíblia nos ensina a ser manso e humilde de coração. Então fique com a paz do Senhor.